Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo depois dessa volta gloriosa às redes sociais. No vídeo de ontem eu expliquei para vocês o porquê de eu estar podendo fazer esse trabalho novamente. Eu sou candidato a deputado federal, estou concorrendo a uma vaga à Câmara dos Deputados pelo Estado do Rio de Janeiro e, de acordo com a lei eleitoral, o princípio da paridade, todos os candidatos têm direito às mesmas armas. Então, se eu sou candidato e todos os outros candidatos podem usar redes sociais, então eu também posso. Caso contrário, esse princípio estaria sendo desrespeitado. Tá? O que aconteceu comigo, bloqueio de contas, proibição de usar redes sociais, essa decisão ainda está em vigor. Né? Isso aqui é uma outra coisa, é um trabalho à parte. Deixou de ser o trabalho jornalístico do Ed Raposo e passou a ser campanha para o candidato a deputado federal, Ed Raposo. Portanto, não existe, eu não estou desafiando decisões da justiça. Eu estou me valendo dos meus direitos de acordo com a lei eleitoral. Tá? Nesse vídeo de hoje, a gente vai conversar principalmente sobre o início da campanha do Flávio Bolsonaro. Tá? A imprensa já está lançando algumas narrativas. Eu vou mostrar aqui para vocês que isso não é verdade. Né? A gente vai conversar também sobre o que as pessoas vão escolher. Esse vídeo aqui, tá? Vocês vão ver aquele tipo de vídeo que vocês mandam para os indecisos e para aquelas pessoas que votaram no Lula em 2022, mas estão insatisfeitas. A pessoa que assistir esse vídeo aqui, tiver nessa situação e assistir esse vídeo e continuar insistindo no Lula, aí me desculpa, tá? Me desculpa. É a pessoa gostar realmente de sofrer e não ter apreço pela própria vida e pela sobrevivência de sua família. Tá? A gente vai falar também sobre a eleição ao Senado, o quão importante é eleger Carlos Portinho e Carlos Jordi pelo Rio de Janeiro e também os senadores de direita Brasil afora, mas, como eu expliquei para vocês, o meu trabalho aqui tem que se limitar à campanha eleitoral. Então, eu posso falar sobre a minha campanha e sobre a minha chapa. Então, no caso, Flávio Bolsonaro, Douglas Ruas para o governo do Rio de Janeiro, e os nossos dois candidatos ao Senado. Tá? E, por fim, pessoal, eu recebi muitas perguntas sobre como me ajudar na campanha. Como adquirir o meu material de campanha, adesivo praguinha, né, que são aqueles adesivos que você bota no peito, adesivo de carro, bandeira. Eu vou explicar tudo no final desse vídeo. Então, se você quer me ajudar, se você é aqui do Rio de Janeiro e quer me ajudar, quer pegar meu material e ajudar nessa campanha, nesse desafio, fique até o final que eu vou explicar tudo para vocês, tá? Vamos lá, vamos começar por essa notícia aí no canto da tela. Uma matéria ali do Lauro Jardim, né? Lauro Jardim, cara, eu vou falar um negócio para vocês. Se fake news fosse crime, vamos deixar isso para lá. Mas ele fala aí a respeito de vaia, né, contra o Flávio Bolsonaro. É uma matéria para assinante. Eu mesmo não sou assinante do Globo. Né? Vocês também não devem ser. Então, qual a impressão que a gente tem quando vê a cabeça da matéria? Ontem foi o lançamento da campanha do Flávio, em Copacabana. Eu estava lá. Participei de um evento antes das falas, né, nos discursos no carro de som, que foi num hotel ali por perto. Tirei algumas fotos, gravei alguns vídeos, coloquei em especial lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, procura lá minha conta no Instagram que você vai ver esses vídeos e essas fotos. Né? Então, a impressão que você tem, lendo a cabeça da matéria, é que ele foi vaiado no próprio evento. Né? E lógico que isso não aconteceu. Aí eu fui pesquisar. O Flávio, ele é vascaíno, tadinho, desculpem os irmãos vascaínos, mas no momento é difícil ser vascaíno, não é mais ali o início dos anos 2000, né? Mas, e de acordo com algumas matérias, o Flávio foi vaiado em São Januário. O Vasco perdeu de 3-0 para o Santos. E aí, pessoal, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Eu estou dizendo que o Flávio não foi vaiado em São Januário? Não. A única maneira disso ser mentira seria se ninguém tivesse vaiado o Flávio.
Vocês estão entendendo qual é a jogada? Se uma pessoa em São Januário vaiar o Flávio Bolsonaro, no dia seguinte qualquer órgão de imprensa pode dizer: Flávio Bolsonaro foi vaiado em São Januário. É mentira? Não. Uma pessoa vaiou o Flávio Bolsonaro, então ele foi vaiado em São Januário. Né? Então, qualquer pessoa pública que vá a qualquer lugar corre o risco seríssimo de ser vaiado, a não ser em um evento como foi o de ontem em Copacabana, porque todo mundo que está lá é do nosso lado. Então é claro que ninguém vai vaiar o Flávio. Mas se for um ambiente não controlado, sempre vai haver uma vaia. O Donald Trump foi num jogo de futebol americano ou num jogo de basquete, né, como ele foi na final da NBA em Nova York, ele que é torcedor do Knicks, né, que foi campeão depois de muitos anos lá em Nova York na NBA, e ele foi vaiado. Agora você pega lá o Madison Square Garden, com não sei qual a capacidade, 15 mil pessoas, né? Se 1.000 pessoas vaiarem, é um barulho do caramba. Eles usam a mesma estratégia aqui, tá? Então que fique bem claro, o Flávio não foi vaiado no evento de lançamento da campanha dele, foi um jogo do Vasco em São Januário, que o torcedor do Vasco já estava pé da vida, que estava tomando de 3-0, né? Tá aí, tá difícil a situação do Vascaíno. Então, né, ele foi vaiado. Por quantas pessoas? Eu não sei, vocês não sabem, e ninguém sabe, na verdade. Duvido muito que tenha sido a maioria do estádio. Tá? Vamos conversar agora, pessoal. Eu falei para vocês que a gente ia produzir um material aqui para vocês mostrarem para o indeciso e para o insatisfeito. Eleitor do Lula está insatisfeito. Seja ele desde 2002 fazendo essa bobagem de eleger o Lula, como aquele que votou em 2022 enganado por muita coisa. Tá? Deixou de ser ideologia. É questão de sobrevivência. É praticamente o darwinismo decidindo uma eleição. Tá? Então, é o seguinte, você quer sobreviver? Você quer comida na mesa? Você quer que o teu dinheiro dure até o final do mês? Você quer parar de fazer sacrifício financeiro ou de se endividar, que é o caso da maioria da população do Brasil hoje em dia? Dados oficiais, não sou eu que estou inventando isso. Então você não tem mais como arriscar votar no Lula. Não interessa se você é de esquerda, votou na esquerda a tua vida inteira. Né? Você vai bater no peito, eu vou continuar votando no Lula. Minha vida vai continuar uma porcaria. Mas eu vou votar no Lula porque eu sou esquerdista. Né? Nesse momento, o pragmatismo tem que superar a ideologia. Repito, darwinismo, questão de tu quer sobreviver? Ou será que você acredita realmente que todos os problemas do Brasil são culpa do Bolsonaro? PT ganhou em 2002, PT ganhou em 2006, PT ganhou em 2010, PT ganhou em 2014. Aí o PT perde em 2018, ganha em 2022 e a culpa é de quem ganhou em 2018. Ó, sinto muito. Se você acredita nisso, os seus neurônios não estão interagindo. Você pode bater no peito e dizer: eu vou quebrar minha cara, eu vou sofrer, eu vou colocar em risco a sobrevivência da minha família, mas eu vou votar no Lula de novo. Aí é um problema seu. Seus neurônios não estão interagindo mais. Seus instintos de sobrevivência estão falhos. Então, o darwinismo vai te dar uma lição. Agora, se você se preocupa com o seu bem-estar, com o bem-estar da tua família, aí você vai colocar isso de lado e vai fazer a escolha certa. Para você ter uma ideia, desde o início do Lula 3, já foram criados, nada mais, nada menos, que 27 novos impostos. É isso mesmo, 27 novos impostos. A arrecadação pública federal nunca foi tão alta. Aí eu te pergunto, você vê os resultados disso? Porque a desculpa do atual governo e da esquerda em geral é: vamos arrecadar imposto, né, para a gente oferecer serviço. Você vê isso? Desculpa, mas você não vê. A segurança pública é quase inexistente. As leis são brandas, estímulo à bandidagem, à criminalidade. Você não vê o SUS, por exemplo, oferecendo um serviço de qualidade. Você vê gringo vindo para cá e dizendo: nossa, a saúde no Brasil é de graça para ele que não paga imposto.
é a gente que está bancando aí o serviço gratuito do gringo no SUS. Você anda em uma estrada federal que não tenha pedágio, toda esburacada. Cadê o serviço, gente? Educação do Brasil acabou. Não existe educação. Você andar em alguns lugares aqui no Rio de Janeiro é uma coisa assustadora. Desde que tiraram a educação moral e cívica das escolas, o declínio é evidente demais. São pessoas que acham que é normal você pegar uma guimba de cigarro e tacar no chão. É um exemplo básico isso aí. Gente que acha normal a moto andar na contramão, correndo o risco de atropelar outras pessoas, estacionar em cima da calçada. O Brasil está acabado. E não é por falta de dinheiro, porque dinheiro eles têm. Agora, para bancar o quê? Vocês sabem que esse dinheiro banca. Vocês sabem bem demais. Então pensem bem, mais uma vez. Coloquem o orgulho e a ideologia de lado e pensem no bem-estar, no seu bem-estar e no bem-estar da sua família. 27 novos impostos, com a desculpa de melhorar a qualidade de vida do brasileiro, sendo que isso nunca acontece. A culpa é sempre daquele que passou 4 anos no governo, sem poder governar direito, diga-se de passagem, né? Outro exemplo que você tem que engolir a seco, tem que ser pragmático. Novas tarifas virão dos Estados Unidos. Aí, vamos lá, tem aquela galera que fala, não pode, soberania. Pergunta para essas pessoas se elas sabem o que é soberania. Vai saber explicar, assim como não sabem o que é democracia. A soberania, para mim, seria poder entrar em uma comunidade sem correr o risco de ser esculachado por uma lei paralela. Isso, para mim, seria soberania. Para essas pessoas, eu não sei. Nem elas sabem. Nem elas sabem. Mas defendem os impostos, todos eles, todos os 27 impostos, as tarifas do Lula. Aí não tem problema. Por quê? Porque a gente vai receber serviço. Nossa vida vai melhorar, nunca melhor. Mas o Donald Trump não pode nos tarifar em interesse do país que ele governa. É meio controverso isso aí, né? Mas, nesse momento, mais uma vez, você tem que ser pragmático. Pragmático. Você vai ficar batendo no peito e falando em soberania. Eu vou votar no Lula, porque ele defende a nossa soberania. Tá aí, ele está combatendo o imperialismo americano. Meu amigo, siga combatendo o tal imperialismo inexistente hoje em dia dos americanos e siga também com essa inflação, pagando o que você está pagando, né? Às vezes 400, 500 reais para uma feira básica. Siga pagando uma conta de luz astronômica. Siga, mas é soberania. Pragmatismo. Você quer melhorar a tua vida? Você quer que essas tarifas, porque elas vão chegar e vão ser pesadas, você vai sentir isso no teu bolso. Você quer que elas caiam? Vota no Flávio. Porque com o Flávio não tem tarifa, não tem confronto provocado contra os Estados Unidos. Porque não achem que isso aí o Donald Trump acordou um dia e pensou assim, eu vou tarifar o Brasil. Não. Eu não posso falar sobre isso aqui, mas se vocês pesquisarem, vocês vão entender perfeitamente o porquê disso está acontecendo. Você que está indeciso, você que votou no Lula e está insatisfeito, pesquise, faça o seu trabalho. Até a mídia tradicional vai te mostrar a verdade. Porque não tem como esconder mais isso aí. Tá? Liberdade de expressão. Eu não vou ler tudo, porque vai demorar demais e esse vídeo já está ficando muito longo. Mas eu vou deixar em tela inteira, você tira um print da tela e você lê a diferença entre a proposta, isso aí são trechos das propostas de governo do Flávio e do Lula. Aí vocês vejam a diferença de tratamento, né, no tocante à liberdade de expressão. Um defende a liberdade de expressão que a esquerda insiste em associar a outras coisas não republicanas, isso não é verdade, né, é um discurso falho deles, que muita gente, infelizmente, ainda acredita, e o Lula dizendo que vai ampliar a censura, o controle das redes sociais. Aí você faz a tua escolha, porque uma hora você vai querer falar uma coisa e você não vai poder. Tá? Se você apoia isso aí, vai chegar a tua hora. Sempre chega. A água sempre bate no bumbum de todo mundo. Sempre bate. Tá? Então é isso. Mostrem esse vídeo aqui para essas pessoas. Os indecisos e os insatisfeitos. E você que faz parte desses grupos aí, seja inteligente.
tem instinto de sobrevivência. Pense em você, pense na sua família. Coloque esse teu orgulho de lado e faça o que é melhor para você e para as pessoas que você ama. Tá? Senado, pessoal. Tão importante quanto eleger o Flávio, eu só posso falar sobre o Rio de Janeiro, né, nesses vídeos. Então, vamos nos ater aqui a Carlos Portinho e Carlos Jordi. Mas vocês já devem ter visto a lista de indicações do Bolsonaro, né, em cada estado. Então, sigam essa lista. Mas aqui no Rio de Janeiro, Jordi e Portinho, a gente tem uma chapa ali puro sangue, de direita, né? E tão importante quanto eleger o Flávio é povoar o Senado. Não preciso e nem posso explicar por quê, mas vocês sabem, estão cansados de saber. Então, quando vocês fizerem campanha pelo Flávio, quando vocês fizerem campanha por mim, façam campanha pelo Jordi e pelo Portinho. Conheçam os dois, vale a pena. É fácil demais você vender o Portinho e vender o Jordi. Às vezes, né, eu vi a lista completa, eu vi alguns estados assim que eu pensei, pô, deve ser difícil para o pessoal de lá vender esse cara aqui, esse cara ali, né? Mas aqui no Rio de Janeiro não é muito fácil vender o Portinho e vender o Jordi. Então façam isso, vocês vão fazer com a consciência limpa, felizes da vida, né? E vocês vão ver o resultado. Foquem nisso, por favor. Tá? Por fim, pessoal, rapidinho, vamos conversar aqui sobre a minha campanha. Seguinte, muita gente perguntando sobre meu material de campanha, né? Normalmente você tem acesso a isso, aos seus candidatos, nos comitês de campanha, né? São estruturas montadas, estruturas físicas, com assessoria, né, do candidato lá. Você vai lá, pede o material, te entregam, né, a praguinha, aquela que você bota aqui no peito, o adesivo de carro, né, camiseta não pode, tá, boné não pode, mas esse material de papel, ou então adesivo, é no comitê de campanha que você pega. Só que é o seguinte, a maioria dos candidatos, né, teve condições financeiras para abrir esse comitê de campanha com recursos próprios antes dos recursos partidários. Tá? Eu não tenho esses recursos. Então eu preciso esperar entrar o dinheiro do partido. Não tem ninguém recebeu ainda, tá, pessoal? Vou receber exatamente no mesmo dia de todo mundo. E quando esses recursos chegarem, é que eu vou poder alugar um espaço e encomendar o material. Então vou chegar e vou largar 2 semaninhas atrasado, nesse sentido. Tá? E também impulsionamento da campanha, impulsionamento digital, vou largar 2 semanas atrás dos outros candidatos. Beleza? Mas assim que esse espaço estiver alugado e o material estiver disponível, podem ter certeza que eu vou divulgar aqui para vocês. E outra coisa, relembrando, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu estou falando, porque é um risco que eu estou correndo, né? Tendo ali como base a lei eleitoral, né, o direito eleitoral, que garante ali o direito, né, ao princípio da paridade. Eu não estou fazendo o trabalho jornalístico que eu fazia antes, vocês sabem disso, né, porque aí eu estaria, de fato, desafiando a justiça. Eu peço a compreensão de vocês nesse sentido. Tá? Existe uma diferença muito grande entre bravura e loucura. Bravura é uma coisa. Se eu desafiasse as decisões, concordando ou não com elas, aí seria loucura. Eu estaria com um estilingue, né, lutando contra um tanque, né, com uma metralhadora em cima. Não dá para fazer isso, pessoal. Não dá. Tá? Então, por isso que eu falo, né, perseguido pelo sistema, apoiado por você. Conto com você que está aí assistindo para me ajudar nessa batalha árdua, porque, como eu disse aqui, a gente vai começar 2 semanas depois, os recursos não são grandes, né, mas eu tenho fé de que tudo vai dar certo no final. Tá? Prioridade número 1, eleger Flávio Bolsonaro, claro. Prioridade 2, eleger o Carlos Portinho e o Carlos Jordi. E se tiver espaço para mim, lá na Câmara dos Deputados, essa será a minha 3ª prioridade durante toda essa campanha. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um forte abraço, a gente se vê por aí.